É isso aí. Boa noite, meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o coach Eduardo Cortes e vamos dar continuidade à nossa semana especial Study Home, ou Estudar em Casa, onde eu estou passando para vocês dicas, orientações e muita técnica de estudos para você que está isolado aí forçadamente devido ao coronavírus, mas precisa continuar estudando, né? Tem que continuar tendo a sua produtividade, a sua eficiência nos estudos. Então isso é muito importante, você saber ser uma autodidata. Por isso que eu criei essa semana aqui, para te dar várias dicas importantíssimas para você aumentar um pouquinho mais o seu desempenho, mesmo estudando sozinho aí na sua casa. Fechou? Pessoal, quero que vocês deixem no chat agora qual o concurso que vocês estão prestando, se está sendo difícil ou fácil estudar sozinho, o que você está gostando mais dessa semana especial aqui, das dicas que eu venho passando. Hoje é o quarto dia da nossa série, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre as 3 melhores técnicas de estudos. Lembrando que a técnica de estudo é um meio e não um fim. Por isso que eu quero passar para vocês o passo a passo de como você consegue desenvolver, né, desenrolar essas técnicas de estudos, mas é muito importante você interagir aqui no chat, deixar os seus comentários, as suas perguntas e dizer realmente qual seria a sua maior dificuldade. Se você quiser algo mais profundo ali, né, que eu responda algo mais detalhado, vai lá no nosso grupo no Telegram, porque lá no Telegram eu consigo ter mais intimidade com você para responder todas as suas dúvidas de forma mais ampla. Fechou? Outra coisa bem importante, só para a gente dar início aqui, é para você baixar o nosso e-book gratuitamente, que o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. São 7 dicas importantíssimas, né? 7 passos para você acertar muito mais questões de prova. Não adianta nada a gente fazer uma semana top das galáxias aqui, só que chega no dia da prova você, cara, tem um baixo desempenho. Então eu escrevi esse e-book, um e-book muito simples, muito direto, para você realmente entender qual que é a dinâmica das questões de prova e saber realmente gabaritá-las, ok? Fechou? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vou deixar o link. Eu acho que é só isso de informação e vamos lá, vamos para o conteúdo, né? Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês as 3 melhores técnicas de estudos. Claro que eu não vou dar um curso completo, né? Aquele negócio detalhado, aprofundado, enfim. Mas eu vou falar o que é essencial para você memorizar melhor aquilo que você está estudando. Fechou? Primeiramente, vou compartilhar a tela com vocês aqui para começar a passar realmente todo o esqueleto dessas técnicas de estudo. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Beleza, então vamos lá, pessoal. Já estamos aqui no nosso quadro. Primeira coisa, uma das técnicas que eu mais admiro, que eu mais acho eficiente, é o flashcard, tá bom? Vou escrever aqui para vocês, que são os flashcards, tá? Flashcards. Eduardo, eu não conheço os flashcards. Cara, flashcard é uma técnica muito bacana e muito dinâmica e principalmente de fácil compreendimento para você memorizar aquilo que você tem mais dificuldade. Eu vou deixar aqui em cima nos cards, tá bom? Ou na descrição do vídeo também, ou depois nos comentários, o link de 2 vídeos que eu já falei detalhadamente sobre o flashcard. Fechou? Porque eu não vou me aprofundar aqui demais. Lá nesses vídeos eu já detalhei mais como que você monta passo a passo o seu flashcard, tá bom? Vou deixar tanto aqui na descrição do vídeo quanto nos cards aqui em cima. Mas o que seriam os flashcards? Seriam pequenos cartõezinhos, tá? De um lado do cartão você coloca as perguntas e do outro lado você coloca a resposta. Então eu vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que você esteja estudando crase, ó, mais uma vez a crase aqui. E você tem dificuldade de memorizar as regras da crase. A regra obrigatória, a facultativa e a proibida. Bacana. Só que você fez toda uma estrutura de estudos ali, leu igual a gente ensinou, né, nas aulas passadas, você lê em blocos, explicar realmente com suas palavras o que você entendeu de cada um dos parágrafos, você fez as suas marcações, enfim, você estruturou todos os seus estudos, né, você realmente extraiu dali as palavrinhas-chave para depois começar a montar o flashcard. Então, de um lado do flashcard, você vai colocar uma pergunta. Eduardo, da onde que eu posso extrair essa pergunta? Você pode colocar uma pergunta que você mesmo elabora, tá? Você monta a sua perguntinha lá, ou você pode extrair da própria questão de prova. Ou você pode ainda completar lacunas. Exemplo, de um lado do cartão você coloca assim, ó, as regras da crase são pontinho, pontinho, pontinho. E no verso você vai colocar a resposta, ou seja, as regras da crase. Eduardo, posso colocar imagens? Pode, sem problema nenhum. Sem problema. É preciso colocar imagens? Não. Eduardo, posso desenhar com várias cores de caneta? Pode. É obrigatório? Também não. Por isso que essa forma de flashcard, né, é muito individual. Essa metodologia é muito individual, mas muito eficiente quando aplicada da forma correta.
Fechou? Todo mundo tá entendendo? Pessoal, deixa aqui no chat se vocês utilizam ou já utilizaram os flashcards para vocês estudarem. Deixa aqui no chat aqui, porque isso é muito importante. Mas a base de uma estrutura do flashcard é a seguinte. Primeira coisa, onde extrair o conteúdo, tá? Onde você vai extrair o conteúdo? Pode ser de livros, pode ser de PDF, pode ser de videoaula, enfim, tem N formas de vocês extraírem o conteúdo para vocês montarem o flashcard de vocês. O importante é o seguinte, montar de forma estruturada, fazer um pré-preenchimento, um pré-conhecimento daquilo que vocês já sabem para poder montar o flashcard. Não vai tentando colocar o flashcard em branco e no momento que você estiver lendo ou assistindo a videoaula, ir montando ele, tá? Deixa uma pré-produção ali antes de você começar a fazer os seus flashcards. Fechou? Todo mundo entendeu aí, pessoal? É isso aí. Outra coisa bem importante é você colocar uma data no flashcard, tá? Como assim, Eduardo? Uma data no flashcard. É muito legal você deixar do ladinho, tá? Como é um cartãozinho, do lado esquerdo, tá? Você coloca a data que você viu o conteúdo pela primeira vez. Ou seja, que você revisou aquela matéria pela primeira vez. Porque o próprio cartãozinho vai servir como um grande banco estatístico para você de revisão. Legal? Então, suponhamos, hoje, no dia 2 de abril, eu vi o assunto de crase pela primeira vez. Legal. Amanhã, talvez, se eu for revisar o flashcard, eu coloco lá do ladinho esquerdo, 3/4, e vou revisar de novo. E assim por diante. Então, a cada 7 dias, 15 dias, 30 dias, você vai lá e revisa de novo o seu cartãozinho. Fechou? Então, colocar essa data aí é muito, muito importante. Beleza, pessoal? É isso aí. Eu já havia falado, mas pode ou não ter imagens. Nossa, quase não escreveu imagem agora. Pode ter ou não imagens, tá? Por que pode ter ou não, Eduardo? Depende muito. Você não precisa ser um grande desenhista para fazer os seus flashcards, né? Para montar aí. Mas o nosso cérebro, ele trabalha muito com neuroassociação. O que seria isso? Com palavras e imagens. Quando você conseguir unir esses dois, obviamente que o processo de memorização, ele, cara, melhora muito, tá? Mas caso você não queira, não tem problema nenhum. Mas o mínimo que eu indico você fazer é usar 3 cores diferentes, tá? Isso é o mínimo, tá bom, pessoal? O que são 3 cores diferentes? As cores padrões hoje das canetas, né? Vermelha, azul e preta. Então, cada um desses pontos aí, né, que você for preencher no seu flashcard, você pode colocar, obviamente, cada uma dessas cores. Uma coisa muito importante que, quando você tiver o conteúdo já ali do seu material e for passar para o flashcard, é usar as suas próprias palavras, ok? Isso é muito importante, usar as suas próprias palavras. Quanto mais simples, quanto mais sintetizado, quanto mais direto ao ponto for o seu flashcard, muito mais simples você terá, né, para revisá-lo depois. Então isso é muito importante. Não vai fazendo Ctrl+C, Ctrl+V do PDF, porque isso não dá certo. As bancas organizadoras não trabalham desse jeito. Conforme você for explicando o conteúdo para você, você vai montando ali o seu flashcard. Fechou? Então esse daqui, pessoal, é alguns pontos muito importantes para você montar o seu flashcard. Lembrando, pessoal, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição um vídeo que eu falei detalhadamente, na prática, como que você monta esse flashcard. É muito importante você ir lá nesse vídeo para complementar essa aula aqui, porque lá sim eu esmiuço o flashcard e ensino você como que você realmente monta ele, tá? Mas o que eu passei aqui para você são pontos muito importantes. Primeiramente, onde você vai extrair o conteúdo. Pode ser de livro, PDF, videoaula, pode ser de algum e-book, uma apostila, enfim, qualquer lugar. Data no flashcard, isso é muito importante. Criar um banco estatístico ali de datas. Por quê? Porque você consegue ter um controle maior dos momentos que você está revisando o seu flashcard. Outra coisa importante é você poder ou não ter imagens. Se tiver imagens, melhor ainda, porque o seu cérebro faz neuroassociações entre palavras e imagens. Outra coisa muito importante, isso aqui é muito importante, usar 3 cores diferentes. Assim como o motivo anterior, o seu cérebro faz neuroassociações. Ele pode associar as palavras e as cores que você está usando dentro daquelas palavras. Isso é muito legal. E por fim, usar as suas próprias palavras. Isso daqui é a chave de tudo. Usar o seu material do seu jeito, não copiar de ninguém, não comprar flashcard, não fazer Ctrl+C, Ctrl+V do seu material. Quanto mais você for você mesmo no seu material,
melhor para você, melhor para o seu sistema de memorização. Fechou? Então esse daqui é o primeiro, tá? A primeira técnica que eu, cara, utilizo muito, muito mesmo, não apenas nos estudos, mas no meu dia a dia, quando eu quero memorizar qualquer tipo de coisa. Fechou? A outra técnica, que essa daqui é muito mais conhecida ainda, deixa eu mudar de cor aqui, dá para o preto, tá? Outra técnica muito conhecida são os mapas mentais, tá? Os mapas mentais. Deixa eu mudar de cor, porque não mudou aquela hora. Vou mudar de cor. É muito importante você saber estruturar o seu mapa mental, porque senão ele pode mais te prejudicar do que ajudar. Um cara que não sabe fazer um mapa mental adequado, cara, vai ter problema lá, muito sério lá na frente. Uma coisa muito importante para complementar essa aula, por isso que eu não vou esmiuçar aqui detalhadamente como que se desenvolve o mapa mental. Por quê? Porque eu tenho um curso de 3 aulas gratuito aqui no meu canal. Um curso totalmente completo, onde eu te ensino a pegar a palavra-chave, te ensino os 10 princípios para você montar um resumo de excelência, te ensino a pegar uma palavra-chave no texto, estruturar todo o seu mapa mental e no final da última aula a gente vai responder questões de prova apenas pelo mapa mental. Um curso totalmente gratuito que eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo e também nos cards, caso você queira ir lá para complementar realmente e saber, né? Porque essa técnica de mapa mental é muito eficaz para você memorizar o conteúdo. Lá nesse cursinho que eu montei, cara, tá muito detalhado, eu tenho certeza absoluta que se você assistir as 3 aulas que eu montei lá, né, com muito carinho, com muito cuidado, para você aprender na prática, tenho certeza absoluta que você vai sair fazendo seus mapas mentais. Uma coisa muito importante, pessoal, interage aqui no chat e fala para mim se você utiliza a técnica de mapa mental. Se você acha difícil, qual as suas dificuldades, se você já fez algum curso, se você já assistiu meu curso também, coloca aí no chat, porque é muito importante você participando conforme a gente for passando aqui as dicas. Fechou? Outra coisa bem importante quando a gente vai iniciar os mapas mentais, assim como os flashcards, onde extrair o conteúdo, tá? Onde você vai extrair o conteúdo? Assim como os flashcards, pode ser de livros, apostilas, videoaula, enfim, tem N formas de você extrair o conteúdo do seu mapa mental. Minha indicação, quando você for montar o seu mapa mental, monte ele em cima das palavras-chave, tá? Eduardo, o que seria as palavras-chave? Mais conhecido também, vou colocar aqui, como gatilhos mentais. Eduardo, me explica um pouquinho mais sobre palavras-chave e gatilhos mentais. Claro que nesse curso que eu fiz, eu falo muito mais detalhadamente, mas vou dar uma prévia aqui para você. Palavras-chave ou gatilhos mentais são palavras ou um conjuntinho de palavras que vai fazer você lembrar do conteúdo que você estudou. Ponto. Exemplo, quando eu falar a palavra cama, o que vem a primeira coisa que vem na sua cabeça? Cama, Eduardo, vem dormir, vem relaxar, vem descansar. Legal. Quando eu falar banheiro, o que vem na sua cabeça? Ah, vem tomar banho, vem fazer as mesmas necessidades, vem escovar os dentes. Beleza. Você viu que com uma palavra você lembrou de um monte de detalhes, né? Você lembrou das características, da funcionalidade daquela palavra que eu falei, de como é usado, né, aquela palavra que eu falei, enfim. Você lembrou de todo o contexto apenas lembrando de uma palavra. É assim que nós trabalhamos dentro dos nossos estudos, com palavras-chave, gatilhos mentais. Para você começar a montar o seu mapa mental, o seu estudo, cara, principalmente na parte de leitura, tem que estar muito bem, cara, muito bem estruturado. Porque senão, quando você for tirar as palavrinhas do seu resuminho lá, que você marcou com a caneta marca-texto, ou que você fez a anotação, você vai ter problema. Porque os alunos, eles marcam coisas que não tem nada a ver. Porque você precisa marcar realmente aquilo que é relevante para sua prova. Aquilo que a banca organizadora mais cobra em suas questões. Como que eu vou saber disso, Eduardo? Estudando a teoria e muito mais as questões de prova. Isso é muito importante, você estudar as questões de prova. Então essas palavrinhas-chave são gatilhos, né, mentais, são palavrinhas ou frases que vão fazer você lembrar de todo o contexto que você esteja estudando daquela matéria. Beleza, pessoal? Todo mundo está entendendo? Você acha difícil? Deixa aí se vocês acham difícil esse tipo de trabalho de mapa mental. Uma coisa bem importante que todo mapa mental deve ter é o seguinte: são os tópicos, os subtópicos, vou colocar tudo junto, né? Subtópicos e ramos de explicação. Vou aumentar um pouquinho aqui, para mais didático. Beleza. Então, todo mapa mental deve ter um tópico,
um subtópico e um ramo de explicação. Eduardo, fala um pouquinho de cada um. Legal. Quando você for montar o seu mapa mental, estruturar ele da forma correta, lembra que eu falei para vocês, assim como no flashcard, você tem que usar 3 cores de caneta diferentes, tá? Você pode usar, obviamente, canetas. Vou colocar 2 pontos aqui. Caneta azul, preta e vermelha. Eduardo, posso utilizar mais cores? Pode, filho. Você é dono do seu mapa mental. O que você não pode é fazer um carnaval, uma salada de fruta ali, né, com trocentas cores, porque isso não é muito produtivo para o seu cérebro. Lembra que eu falei para vocês que o nosso cérebro ele trabalha muito com neuroassociação, tá? Ligando palavras com cores ou palavras com imagens. Quando você usa uma gama muito grande de cores, então você não consegue fazer com que o seu cérebro associe aquela palavra àquela determinada cor. Você não consegue fazer com que o seu cérebro associe aquele conceito com uma determinada cor. Então 3 cores para mim tá essencial. Então uma cor você vai usar para o tópico, uma cor para o subtópico e uma cor para o ramo de explicação. Vamos desmembrar isso aqui. O tópico, exemplo, a gente está estudando crase. Olha que bacana, a gente está estudando crase. Então crase é o nosso tópico, é o assunto de crase, é o nosso tópico. Agora o subtópico da crase. Nós sabemos que a crase, ela tem regras, tá? Regras para se cumprir. Então os subtópicos são crase obrigatória, crase facultativa e crase proibida. Ou seja, o tópico vai ser uma cor e os subtópicos que eu falei para vocês agora, outra cor. E o que seriam os ramos de explicação? O próprio nome já diz. É explicar o subtópico, ou seja, explicar para que serve o conceito, a característica ou como que funcionam essas regras. Então, com outra cor diferente, você vai explicar com suas palavras, tá? Vou até colocar aqui, ó. Explicar com suas palavras, tá? Isso é importante. Você vai explicar com suas palavras o que você entendeu sobre aquele tópico, sobre aquele subtópico. Ali você vai desmembrar, tá? Você vai desmembrar todo o detalhe que você precisa lembrar sobre aquele assunto, aquela matéria. Tranquilo? Parece algo de outro mundo, mas pessoal, é tranquilo. Por isso que eu mais uma vez vou falar para vocês. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês assistirem esse curso gratuito de mapa mental aqui no meu canal. Aproveita que a maioria de vocês estão em casa, tá? Estudando aí full time, separa um tempinho para se aperfeiçoar nesse tipo de habilidade. São 3 aulas muito detalhadas, onde eu desmembro como você faz realmente o mapa mental. Fechou? Então use cada cor de caneta, tópico, para o subtópico e para o ramo de explicação. Lembrando que explicar com suas palavras. Nada de Ctrl+C, Ctrl+V do conteúdo. Esse negócio de Ctrl+C, Ctrl+V dá merda, pessoal. Não é um negócio muito produtivo. Uma coisa bem legal que a gente podia fazer é o seguinte: se você faz mapa mental, deixa lá no Telegram, tira foto do seu mapa mental e coloca lá no nosso grupo do Telegram, porque lá no grupo eu vou conseguir dar detalhes de como que você está indo no seu mapa mental, se você está indo no caminho certo, se você está tendo dificuldade, o que você pode melhorar no seu mapa mental. Vamos combinar assim? Quem faz mapa mental, deixa lá no Telegram, vai lá no grupo do Telegram, tira uma foto, que eu vou dar um feedback para vocês de como tá indo o mapa de vocês lá. Outra coisa muito importante, quando você vai estruturar o seu mapa mental, é sintetizar ele ao máximo, ou seja, enxugar o seu mapa mental para não ter grandes informações desnecessárias dentro do seu mapinha. Então, o que você pode estar excluindo? Ó? Excluir, tá? Do seu mapa mental. Você pode excluir os artigos, as preposições. Eita, tá difícil. Preposições. Você pode excluir os verbos de ligação. Ok? Os verbos de ligação. Você pode excluir as frases ou palavras desnecessárias. Enfim, tem algumas coisas, mas essas daqui são as principais, que você pode estar excluindo. Deixa eu colocar mais para cá, porque senão não vai caber. Você pode estar excluindo para o seu mapa mental ficar bem melhor, tá? Porque quando você colocar informações demais dentro dele, você pode se atrapalhar, se confundir no momento que você estiver revisando todo esse conteúdo. Bacana? Então o que você pode excluir dentro do seu mapa mental? Os artigos, as preposições, os verbos de ligação, as frases ou palavras desnecessárias, entre outros, tá? Mas esses daqui são os mais importantes e relevantes que você deve excluir, eliminar do seu mapa mental. Eduardo, me dá um exemplo aí de frase ou palavra desnecessária.
tudo aquilo que não tem nexo, que não tem conexão, que não tem uma ligação com o conteúdo que você está aprendendo. Sempre que você lê alguma coisa, presta atenção, sempre que você vai ler o seu conteúdo que você está tentando aprender, você vai perceber que tem muitas palavras ali que, cara, se ela tiver ali ou não tiver, não vai fazer diferença nenhuma em relação a você responder questões de prova. Pode perceber, pode reparar nisso. Às vezes vocês não reparam nisso, mas tem algumas coisinhas, né, algumas palavras, algum parágrafo, alguma coisinha ali que realmente, se tivesse ali ou não, aquela informação não traria nenhum malefício nos seus estudos. Então esse tipo de frase, palavra, né, ou conjunto de palavra, que não tem ligação com o texto que você está querendo memorizar, não coloque no seu mapa mental. Outra coisa bem importante é você fazer apenas o que acha que irá esquecer, tá? Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque tem gente que domina, cara. Um exemplo, tem gente que domina habeas corpus. Um exemplo. O cara sabe tudo, o cara é gabarito, o cara sabe tudo, sabe explicar, enfim. Pra que você vai fazer mapa mental disso? Pra quê? Não tem necessidade. Pessoal, só faça mapa mental, tá? Só faça qualquer tipo de técnica de estudo que requer memorização com aqueles assuntos e matérias que você tem dificuldade de memorizar, ou que você acha que você pode esquecer. Um exemplo, sempre que você encontrar uma tabela, um gráfico, algum dado de prazo, enfim, onde, cara, as bancas gostam muito de trocar conceitos, vai lá e faz um mapa mental, faz do seu jeitinho tal. Agora, se você já sabe o conceito, já sabe toda a característica daquele assunto, para que você vai fazer o seu mapa mental? Aí você só vai perder mais tempo, tá? E você estudar, né, para concurso público, é você otimizar tempo, não atrapalhar mais ainda. Fechou? Então, sempre que você for fazer os seus mapas mentais, tenta excluir esse tipo de coisa e apenas fazer daquilo que você realmente acha ou não está conseguindo memorizar. Outra coisa bem legal que eu utilizo bastante é cadernos não pautados, tá? Eduardo, como assim? Agora tá tudo fechado, né? Os bazares aí tá tudo de portas fechadas. Mas quando abrir, tá? Quando tiver aberto tudo certinho, vai lá e compra um pacote de folha de sulfite. Aquela folha em branco mesmo, que você usa para tirar xerox. E monta o seu caderno, tá? Vai lá, manda encadernar, tudo bonitinho, né? Deixa como se fosse um caderno mesmo. Então ele não tem pautas. Isso é muito legal para você utilizar o seu mapa mental, porque você vai ter todo o limite da sua folha para poder trabalhar. E a última coisa que eu tenho para falar para vocês, né? Olha o tanto de coisa que é mapa mental. Olha o tanto de coisa. Mas tem muito mais ainda lá dentro do nosso curso. Por isso que você deve ir lá apenas para complementar, porque lá eu consigo detalhar certinho como que você faz o seu mapa mental. E para finalizar, eu devo ou não usar imagem, tá? Por que deve ou não? Eduardo, todo mapa mental não deveria ter imagens? Não é uma regra. Eu mesmo não uso imagens. Eu uso cores e palavras dentro de um esquema. Mas tem gente que, cara, só faz mapa mental com imagem. Qual que é o problema disso? Nenhum. O seu cérebro, mais uma vez, ele faz neuroassociações com imagens e palavras, com cores e imagens, com cores e palavras. Então, tudo que você puder colocar dentro do seu mapa mental de forma simples, presta atenção, de forma simples, direta, sem enrolação, sem coisa desnecessária, vai te ajudar. Dentro do mapa mental você pode ou não fazer com imagens, tá? Se tiver imagens, melhor ainda. Se não tiver, não tem problema. O que mais importa dentro de tudo isso é os gatilhos, pessoal. A chave do mapa mental são as palavrinhas que nós chamamos de gatilhos mentais. É isso que estrutura o seu mapa mental. Mas antes disso também, vamos retomar uma fase anterior, é a leitura. Se vocês não tiverem uma pré-produção do seu mapa mental muito estruturado, quando eu digo estruturado, é saber já ter marcado todas as palavrinhas ou conceitos ali que você vai tirar daquele caderno ou do PDF e colocar no seu mapa mental, vai dar ruim. Se você não souber fazer isso, vai dar ruim. Fechou? Então, isso daqui são algumas características do mapa mental. Ufa, bastante coisa, né, pessoal? Então, já falamos sobre flashcards e já falamos também sobre mapas mentais. Outra técnica, e a última aqui que eu vou passar para vocês, é a autoexplicação, tá? Autoexplicação. Deixa eu ver se eu mudo a cor aqui para cada um ficar de uma cor diferente, tá? Não colocar verde, né? Coloca laranja, vai. Autoexplicação. Eduardo, como que funciona essa autoexplicação? Primeiramente, aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Eita. Como funciona
essa técnica, tá? Como que funciona essa técnica? Primeiramente, a autoexplicação, o próprio nome já diz. Você explicar com suas palavras, tá? Eduardo, eu vou explicar com minhas palavras o quê? Você vai explicar o conteúdo que você está revisando, que você está estudando, que você assistiu na videoaula. Então você pode extrair esse tipo de explicação da onde? PDF, livros, apostila, videoaula, enfim. Cada um desses jeitos aí, eu acho que tá meio claro, né? Vou colocar mais escuro aqui pra gente. Então, cada um desses pontos aqui que eu falei para vocês, PDF, livro, apostila ou videoaula, você pode explicar o conteúdo que você aprendeu. Então, sempre você tem que ser um cara autoquestionador. Para você aplicar essa técnica de autoexplicação, você tem que ser uma pessoa que quer saber o porquê das coisas. Lembra que eu falei em aulas anteriores que o estágio de aprendizagem, né, tem 3 fases, que é o entender, o compreender e o aprender. Cada uma dessas etapas requer muito cuidado e muito estudo. E uma delas é a parte de compreender, que é o porquê das coisas, como que as coisas funcionam. Nesse período é que entra a autoexplicação. Então você vai tentar explicar para você mesmo aquilo que você acabou de estudar. É bem simples, pessoal, não tem nenhum problema. Mas como que eu vou lembrar disso aí, Eduardo? Tem como eu registrar isso? Sim, geralmente você grava a sua explicação. Então hoje em dia existem diversos aplicativos de smartphone que te ajudam, né, que te auxilia aí a gravar o seu áudio, tá? Para você armazenar aquilo que você está explicando. Eduardo, da onde que eu vou extrair esse conteúdo? Você pode extrair de PDF, livro, apostila, videoaula. Então, exemplo, quando você estiver lendo, sei lá, uma matéria de direito constitucional, onde tem um assunto de princípios fundamentais, você já leu o conteúdo, assim como eu ensinei em aulas anteriores, leia em blocos, explica o conteúdo com suas palavras, escrita, tá bom? E depois vem marcando também, né, algumas palavrinhas ali, o contexto das palavras que você considera o mais relevante para a sua prova. Depois que você fez tudo isso, e também assistir videoaula, caso necessário, você vai lá, coloca o seu app, tá bom, no seu smartphone, e começa a gravar aquilo que você entendeu sobre a leitura ou sobre a videoaula, para deixar armazenado no seu celular. Depois você transfere isso para o seu computador. Mas para que tudo isso, Eduardo? Porque essa técnica de autoexplicação, primeiro, já te deixa mais ligeiro, mais dinâmico em relação a você responder questões de prova. Porque uma coisa é você responder uma questão escrita, né, um simulado, uma prova, uma bateria de questão. Outra coisa, alguém faz uma provinha oral, uma sabatina com você, e você conseguir desenrolar a explicação oralmente. Então existem muita diferença. Porque quando você está explicando algo a alguém, você está ativando vários campos do seu cérebro que, cara, vai te ajudar bastante a memorizar o conteúdo. Parece que aquela pessoa que explica melhor o assunto, o conceito sobre a matéria, parece que é mais inteligente, não parece? O professor, você vê um professor ferradão explicando assim, uma aula de direito penal, de processo, de raciocínio lógico, que fala assim, cara, esse cara manja muito, muito, muito. Mas não é que ele manja muito, é que ele faz isso todos os dias, e quando ele explica algo, essa técnica já é comprovada. Você tem uma retenção de conteúdo na sua memória de 95% quando você explica a matéria a alguém. Mas, às vezes, você não tem alguém para explicar a matéria. Você não tem um pai, uma mãe, um filho, né, alguém que está ali compartilhando alguma coisa com você para você explicar isso. Então, você tem que fazer o quê? Explicar para si mesmo. Por isso que essa técnica se chama autoexplicação. Você vai gravar os seus áudios explicando o conteúdo para você. Então, se você for assistir um exemplo, uma videoaula, vai lá, assiste a videoaula até o final e depois tenta explicar, gravando, o que você entendeu daquela videoaula. Isso é muito bacana. Fechou? Agora, agrupando todas as técnicas aqui juntas, os flashcards, os mapas mentais e a autoexplicação têm um grande poder quando você aplicar eles da forma correta. Então, se você não praticava nenhuma dessas técnicas de estudos, deixa aqui no chat, vai lá no Telegram, tira uma foto das suas técnicas de estudos para eu te dar um feedback, beleza? Mas se você souber aplicar da forma correta, eu tenho certeza absoluta que você vai ter grandes ganhos, grandes resultados nos seus estudos. Lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar tanto o link do vídeo do flashcard quanto do meu curso do mapa mental. Vai lá e complementa esse vídeo aqui, porque em ambos os vídeos eu explico detalhadamente como que você utiliza tanto os flashcards quanto os mapas mentais para acertar questões de prova. Fechou? Então eu aguardo vocês amanhã no último dia, e amanhã vai ser top das galáxias, porque eu vou ensinar vocês a responder questões de prova. Todas as dicas, todas as orientações de como estudar pelo estudo reverso. Eduardo, eu não sei o que é estudo reverso.
Por isso que amanhã às 8 da noite você não pode perder nosso encontro, o nosso treinamento, fechando a semana Study Home aqui no nosso canal, fechou? Então ótimos estudos para vocês, pode sempre contar comigo, até mais!